Boa tarde, seguidores da Ases da Literatura, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Júlia Amaro, estou aqui representando a editora para uma live muito especial sobre o lançamento do livro que foi o vencedor do concurso literário Asinha do ano de 2023. Então, podem aguardar que vem aí uma dinâmica de live muito interessante com um autor muito especial, né? Enquanto o pessoal está aqui entrando, vou falar um pouquinho sobre o livro, mas imagino que ninguém melhor do que o autor para apresentar essa obra tão especial. E esse livro, que foi ganhador de um concurso entre muitos livros concorrentes, foi o livro A Raposa, Depois daquele Adeus. Quem já conhece um pouquinho sobre esse nome já deve identificar que é um livro sobre o pensamento da continuação do que ocorreu. Teve aqui uma pessoa que falou que está sem som. Se mais alguém puder confirmar se está dando para ouvir normalmente, para eu saber se está dando para ouvir tranquilamente aqui a live. Então, o livro, ele é uma continuação, entre aspas, de como ficou a raposa após o adeus do príncipezinho, do livro O Príncipezinho, né? Então, aqui em português de Portugal, o príncipezinho, no Brasil, o Pequeno Príncipe. Então, eu vou chamar aqui o autor para conversar um pouquinho sobre esse livro, que tem ilustrações, um texto, tudo que é feito de uma forma muito especial. Então, vi aqui todo mundo comentando que o áudio, o som está ok. Então, tá tudo certo pra gente dar início. Vou chamar aqui o autor para entrar. Prontinho. Olá, Júnior, tudo bem? Olá, olá, Júlia. Boa tarde, né, para quem é do Brasil, boa noite para quem é de Portugal. Exatamente. É um Para mim é uma felicidade muito grande estar aqui nesse bate-papo para poder falar sobre esse nosso filho, né, tão querido, que é a Raposa Depois daquele Adeus. Exatamente, Júnior. É um prazer estar aqui com você conversando sobre esse livro. Eu, particularmente, fui completamente impactada pela história. Imagino que todos que vão estar aqui conhecendo vão se impactar também. Né? Antes de você entrar, eu estava comentando um pouquinho sobre como foi difícil a escolha para os nossos editores entre tantos exemplares nesse concurso, né? Mas o seu livro realmente teve um destaque muito especial pela história, pelo desenvolvimento dela, pelas ilustrações. Tô vendo que algumas das ilustrações estão aí atrás de você na parede, certo? Toda só. Que lindas. Não é feita com inteligência artificial, não, né? Foram Uau, todas as mãos, a mão mesmo, né, com muito carinho. maravilhosas. Imagino que quem está vendo as ilustrações aí na parede já está interessado em ver elas no livro físico da sua casa, né? Sim, sim, Então, sim. Júlia, para a gente começar, vou pedir para você se apresentar, falar um pouquinho sobre você, um pouquinho sobre o livro, sem muito spoiler, né? A partir ali da sinopse. Queria saber se você está aí com o livro com você para a gente dar uma olhada. Olha aqui, ó. O livro é muito especial. Eu acho que qualquer um que é fã do Pequeno Príncipe, e não são poucas pessoas, acho que quase todo mundo já leu o Pequeno Príncipe, deve estar ansioso por ler o que vem depois do adeus, Sim, né? sim. Júnior, nos conta um pouquinho sobre você e sobre essa história. Bom, pessoal, Júlia. Eu me chamo Júnior Misaki, sou escritor e ilustrador, sou da cidade de Patos, que fica na Paraíba, nordeste aqui do Brasil. E essa obra, para mim, foi a minha quarta obra, né, como escritor infanto-juvenil, que traz também um pouco de memórias particulares, né? O Pequeno Príncipe, para mim, foi um livro que foi me apresentado não na infância, mas já na fase adulta, embora todo mundo conhece a marca O Pequeno Príncipe, né? Desde a infância já conhecia desenhos, produtos, filmes, mas a literatura mesmo foi me apresentada já agora nessa fase adulta. E cada personagem, para mim, já como adulto, eu pude enxergar uma filosofia diferente no sentido daquilo que Antoine de Saint-Exupéry queria passar dentro dos seus personagens. E não a forma marqueteira que a gente conhece do menino loirinho, da raposinha fofa, da florzinha, mas sim num pensamento mais profundo que nós adultos conseguimos enxergar e que às vezes as crianças não Sim. conseguem, né? E eu decidi fazer essa homenagem por ser um livro de cabeceira que hoje, quando eu leio, releio e releio novamente, eu trago novas memórias.
nesse livro. E a raposa sempre foi um personagem que meio que me deixou intrigado. Né? Por que ele não escolheu a raposa? Por que eles se cativaram? Não é? Será que ela morreu depois que ele foi embora? Ou então encontrou um outro príncipe, encontrou uma outra pessoa, um outro ser, um outro animal, outra raposa, né? Que pudesse preencher esse vazio de afetividade que ela tinha. E eu quis fazer essa homenagem de uma forma que não ficasse sendo apenas um fanfic, não é? Apenas algo tipo, algo feito por fã, né? Mas que eu também pudesse colocar um pouco das minhas memórias afetivas também, pudesse transformar dentro dessa ótica do que a personagem simboliza para mim, não é? Sem querer ofender a poética do Antoine, né? Já que se trata de uma homenagem, né? Não é uma obra original, um personagem que histórias originais minha, mas tem personagens que são originais para poder fazer esse enlace, né? Até tentar meio que desvendar se realmente cativar e criar laços, ou por que não deixar laços, né? Ativar laços. Então eu trago essa discussão nesse livro, nessa memória. É interessante você falando aí um pouco sobre o concurso da ASIS, né? Que teve pessoas que veio até no meu privado perguntar se realmente isso era real, né? A questão da credibilidade do concurso, dizendo, ei, é verdade, você ganhou, a ASI realmente publicou a sua literatura, então tá aqui, gente, olha, publicadíssimo, né? Divulgado em mais de 13 países, né? E a ASIS me deu total atenção, não é rasgação de seda, como a gente diz aqui no Brasil, mas realmente foi concreto, né? E a ASIS atendeu a minha obra com maior carinho, desde a diagramação, respeitou as minhas limitações, né? As minhas sugestões, né? Enquanto a editora, e foi maravilhoso essa parceria. Maravilha, Júnior. Que bom saber um pouquinho do seu feedback, desenvolvendo o livro até aqui com a gente, né? E vou dizer particularmente sobre um pouquinho do que você apresentou dele aqui nessa breve descrição. E o fato de você ter trago essa reflexão do que aconteceu com a raposa após o adeus, eu acho que é algo que algumas pessoas ficam com essa reflexão após ler o livro, né, do Pequeno Príncipe, e quem não ficou, após ver essa reflexão, com certeza também se cativou por saber, né, o que poderia ter acontecido. Vou dizer particularmente que de um dos editores que estava avaliando os livros que entraram para o concurso, quando viu o seu livro, parou todo mundo. Vocês que ver esse livro para todo mundo da editora, porque realmente foi um livro que nos impactou dentro da ASE da literatura e imaginamos que também vai impactar a todos os leitores que já estão adquirindo ele e também os que vão adquirir após a live, né? Então, vou fazer algumas perguntas a mais para entender um pouquinho mais sobre esse livro. Para quem está aqui também que tenha dúvidas, né, pode ir mandando nos comentários. Vi aqui algumas pessoas já fazendo comentários sobre o livro, falando aqui que você é um artista incrível, de que Obrigado. livro. Então, vamos lá. Então, um pouquinho do que você já falou, já deu para entender o que te inspirou a escrever o livro, né? Mas se você pudesse se aprofundar um pouco mais nessa inspiração, o que te inspirou a escrever o livro A Raposa Depois daquele Adeus? Bom, antes de chegar na pergunta também, na resposta, aliás, né? Como você disse, as ilustrações foram feitas por mim. Eu fiz em formato de pintura em tela, tamanho 40 por 40, né? Todas em acrílico sobre tela, sobre as técnicas de acrílico sobre tela, já que o Antoine quis fazer, aliás, fez em aquarela, eu não queria fazer em pintura digital, como eu já estava acostumado em fazer em outros trabalhos. Queria fazer manualmente para sentir a sensação da tinta, do material, do cheiro durante o processo criativo e de cada texto que foi escrito. Então, para cada momento, cada parte, foi desenvolvida uma ilustração especial. Não é? O livro ele não foi escrito de forma cronológica, como vocês vão ter, não é, em mãos, acompanhando página por página. Até pensei em colocar títulos, mas assim como o Pequeno Príncipe, que não tem títulos de momentos, de passagens, eu não quis desenvolver assim também, que eles fazem um texto único e que as ilustrações elas fazem essa pausa, né, de passagens. Então, eu quis fazer justamente ter essa experiência, né? Essa experiência de cada texto trazer um pouco desse momento que estava sendo escrito ali. E foram inspiradas em memórias, né? Como eu falei, em memórias pessoais,
algumas indagações que eu tinha em relação ao próprio texto do Pequeno Príncipe. Nós, como leitores, acho que todos nós, quando lemos um livro, a gente fica meio que em dúvida. Por que tal personagem escolheu tal caminho? Por que não teve tal final? Né? Coisa que é uma liberdade de expressão poética do próprio autor. Né? E eu quis fazer, digamos que esse momento de dar explicações para o que eu tinha de dúvidas em relação à personagem da Raposa. Até eu pretendo, quem sabe, futuramente, fazer a explicação da Rosa, né? A Rosa depois de Aquele Adeus, que é outro personagem que no início eu tinha raiva quando eu li a obra do Antoine, mas depois, quando eu comecei a reler, eu comecei também a perceber outros sentimentos da Rosa, porque ela não insistiu para o príncipe ficar, né? E a Raposinha, ela que no início, na obra original, tinha esse receio de se aproximar do príncipe, se deixou ser cativada e também aceitou a decisão dele de partir para poder escolher reencontrar com sua Rosa amada. Então eu quis dar um destino a ela, né? O que será que vai acontecer com ela? Será que ela vai ficar ali buscando um outro alguém? Será que ela vai seguir o caminho dela? Será que ela vai esperar que ele volte? Porque foi uma relação de amizade muito forte, né? Que a gente pode interpretar de várias maneiras, né? Exato. E foi nessa perspectiva. Maravilha, Júnior. Que bom saber um pouquinho de como ocorreu esse processo criativo e o que levou o livro até aqui. Né? Então, adentrando um pouquinho mais dentro do livro, para quem aqui ainda não leu, vai ser muita novidade, né? Mas dentro do livro é explorado a saudade, né? Um tema que é explorado dentro ali da dinâmica dos personagens. E como que você acha que essa emoção influencia as relações entre os personagens presentes na obra? Eu acho que eu quis trazer um pouco do desprender, não é? Digamos que, desapegar do não criar laços, como a obra original traz para a gente, que a gente precisa criar laços, que criar laços é cativar. E por que não cativar também não poderia ser desapegar, não poderia ser desatar esses laços, não é? Quando eu estava conversando com a Rejane Cunegundes, que foi uma das revisoras do projeto, né, do projeto inicial, e também fez o prefácio, uma professora de português aqui da minha cidade, aqui na Paraíba, que se encantou também pela obra e mergulhou. E eu acho interessante isso quando os revisores eles entram, né, digamos, em águas profundas dentro da nossa literatura e vem sugerir também algumas, não digo que transformações, mas que algumas coberturas, né, para o nosso bolo. Então, eu acho isso muito interessante. Achei isso muito interessante também na ótica dela, né? E a saudade é um sentimento que está sempre presente conosco, que ninguém gosta de sentir. Ninguém gosta de sentir saudade, na verdade, né? E é um sentimento que deixa dor, que deixa memórias. Tem gente que diz que quando você sente saudades é porque você realmente não viveu o amor completo por aquilo, por aquele momento, por aquela pessoa. Talvez, pode até ser, né? Dependendo da experiência de cada um. E a saudade que eu quis trazer nessa obra é justamente de como eu posso soltar essa saudade e seguir, não é? Foi isso que eu pude, digamos que, trazer nessa perspectiva, né, da Raposinha, como é que ela pôde soltar esse laço e seguir a vida dela, e se realmente ela seguiu a vida dela, que a gente não pode dar spoiler para a galera poder, né, ter acesso à nossa obra. Então, é basicamente abordando justamente esse processo ali do sentimento que está envoltado em relação ao amor por aquela pessoa, né? Ou algo, enfim, alguma situação. E aí o processo de desapego daquela saudade que a gente tem, né? É muito interessante porque o livro ele pode ter diferentes ângulos de percepções sobre a própria saudade e esse desapego em si, né? Dependendo da percepção de cada um relativamente ao livro. E também em relação a como a raposa ela vai no fim, né? O que ela vai prosseguir ali, que a gente também não vai dar esse spoiler, como você mesmo disse, né? Bom, então seguindo adiante, falando um pouquinho mais sobre essas emoções, aqui a gente estava conversando um pouquinho antes da live sobre o que inspirou a criação da figura da raposa e sua interação com outros animais no contexto do livro, né? Que trazem ali diferentes sentimentos, né? Sim, exatamente. Por exemplo, as passagens que eu trago dentro da nossa obra, primeiro foi o encontro da raposa com aquele jardim das 5.000 rosas, não é?
E as rosas são presentes que geralmente as pessoas dão para poder cativar umas às outras. E só que essas rosas, elas trazem outro significado para a própria raposa, né? Porque ninguém dá uma raposa quando está apaixonado para outra pessoa de presente, né? Então, as rosas, por serem vaidosas, por saberem que elas são dadas para representar esse sentimento do amor, elas começam a debochar da raposa. E nesse deboche acontece algo, né, que ela tira de aprendizado, né, de aprendizagem nesse processo, que a gente não pode falar, né, vou deixar para a galera, né, conhecer na obra física, e que isso a gente pode trazer como lição de vida para nós, né, enquanto seres que temos também um sentimento da vaidade entre a gente, né, que às vezes olhamos para o próximo e às vezes só olhamos, digamos que os defeitos, seja por nossa ótica dentro daquilo que a gente construiu, do conceito de beleza, ou então física, ou então até mesmo emocional, e que a raposinha ela começa a enxergar um outro tipo de beleza dentro dessas rosas que acabam, digamos, que ferindo ele no exato momento, né? Sim. Chegam a ferir mais do que os espinhos, mas sim em relação ao seu discurso direto com a personagem. Depois nós temos um outro encontro da raposa, que ela conhece uma outra raposa, e depois a gente pode se aprofundar em relação a esse assunto, que eu acho que é um momento de impacto, não é? Já que a raposa não se trata no livro, na obra original, não se fala de outras Sim. raposas, né? Que de encontros de outras raposas. Então a nossa raposinha, ela encontra com outra raposa que ela tem uma crise de identidade, né? Que ela não se reconhece como raposa, e isso acaba gerando, digamos que um impacto, porque seria um momento que a raposinha poderia se libertar, né, dessa espera da volta do príncipezinho, mas que quando ela conhece essa outra raposa, ela percebe que ela não é uma raposa igual a ela, e que ela tem algo que faz, digamos que, abalar o psicológico dela e a concepção de amizade para ela. Depois temos o surgimento de uma galinha no meio da história, mas, nossa, uma galinha, que tanto animal, que tanto bicho é esse na obra, né? Mas essa galinha, no próprio Antoine de Saint-Exupéry, ele aborda, né, uma passagem que ele fala que os homens caçam as raposas e as raposas caçam as galinhas. Então eu fiquei com isso muito forte na minha memória, e eu queria fazer esse encontro, né, da raposa, né, com sua presa, né, o predador e sua presa. Como será que seria esse impacto, esse encontro? Mas só que essa presa, que seria a galinha, ela não é uma galinha também comum. Ela traz sentimento que ela pode gerar um gosto amargo, né, para a raposa, devido a ela passar por problemas que muita gente vai se identificar com os problemas da galinha, né? E que também acontece uma cena bem impactante nesse encontro. Depois nós temos também o encontro da raposa com a serpente, que é a mesma serpente, né, que da história da obra original, que liberta o príncipezinho para poder encontrar sua rosa amada, né, já no final da obra do Antoine, e que ele também oferece essa mesma tática para a nossa raposa. E só que ali acontece algo, né? Será que ela realmente vai se desapegar da sua matéria física para poder sua alma encontrar o seu príncipe que a cativou, né? Então, aí vai gerar, digamos que a reflexão realmente daquilo que o livro traz para a gente, né? Será que realmente cativar é criar laços, é desapegar, né? Será que amar é correr atrás, é insistir que alguém permaneça sempre da sua vida, mesmo se ela decidir partir? Aí tá a chave do nosso livro. Maravilha, Júnior. Nossa, eu fico ouvindo e é até difícil acrescentar algo em relação às percepções que você traz sobre o livro, de tão aprofundadas que elas são, né? São tantas camadas que você aborda em cada personagem que adentra ali na história, cada um foi tão bem pensado, né? Que eu acho que até é muito interessante para, assim como para mim, como representante aqui da editora, como para os leitores que estão aqui presentes, entenderem que realmente houve um cuidado, né, da criação de cada personagem e representação simbólica que cada um deles trazem dentro do livro, né? Tanto em relação ao livro do Pequeno Príncipe, como também em relação a esse livro individualmente, né? Então, eu acho que um livro infantil, tem algo que um dos nossos editores sempre diz, um livro infantil, ele pode servir tanto para as crianças como para os adultos, né? E assim como o Pequeno Príncipe, que aborda tantas camadas ao longo da vida, que os adultos cada vez estão tendo mais percepções sobre, debatendo trazendo diferentes percepções sobre aquilo, eu sinto que é um livro com o mesmo impacto,
né? Que as pessoas olham, elas podem refletir, à medida que elas vão lendo, elas trazem diferentes percepções, diferentes camadas de cada um desses personagens. Né? Então, ó, tem aqui gente perguntando: você pensa em vir para Portugal fazer um encontro Ah, literário? Olha só. eu quero. Verão, Me chama que nós vamos. certeza. Esse livro tem ainda o que falar sobre, né? Então vamos continuando aqui, falando um pouquinho além da parte do enredo, da história. Dentro dali do livro você menciona que a dedicação do livro é a um amigo falecido, né? Que sugere uma conexão pessoal com o tema da perda, que foi um pouquinho do que você falou no começo, né? Que traz também algo pessoal seu, da sua percepção. Então, compartilhar como essa experiência pessoal influenciou a escrita do livro? Sim. Como eu falei, né, o livro ele retrata momentos e passagens tanto do Pequeno Príncipe como também de momentos pessoais meus, que eu quis inserir dentro dos textos. Então, em 2021, quando eu estava no processo de criação da escrita do livro, um amigo meu, José Wesley, no qual eu dediquei o livro a ele em memória, que ele faleceu em janeiro de 2022, ele era meu amigo que fazia a leitura dos textos e que opinava, né? Eu escrevi o livro, não foi em forma cronológica, eu escrevi por passagens e eu mandava para ele. Eu dizia: olha, Wesley, o que é que você acha disso? Né? Você reconhece algum momento disso na sua vida? Ou então, na minha vida, já que você conhece meus problemas, conhece, digamos que minhas limitações, o que eu já passei, né? Você reconhece algumas passagens e tal. Tá muito diário de Júnior Missac, ou então tá pegando tá respeitando a poética do Antoine. E ele ia sempre, né, colocando comentários, e eu me sentia mais animado para poder continuar escrevendo e desenvolver esse projeto. Né? Então, quando eu terminei de fechar o livro, na última semana de dezembro de 2021, né, eu não mandei para ele a parte final. E ele ficou muito curioso, porque na época ele estava passando por um momento fazendo hemodiálise, né? Ele faleceu de uma doença degenerativa e ele ficou, né, na curiosidade. Ele disse: Júnior, eu quero ir para o lançamento desse livro, eu quero ver o impacto que esse livro vai causar, né? E ele queria muito ler a parte final, que seria justamente a parte da serpente com a raposa, que é o que fecha o livro. E eu não enviei para ele porque eu prometi a ele que ele iria ver já na obra física em mãos. E 20 dias depois ele faleceu, sem ter a oportunidade de ter lido, né, o desfecho do livro. Né? Para mim ficou muito forte porque quando ele estava nesse processo de enfermidade, né, eu escrevia e mandava para ele de forma remota, que a gente ainda estava saindo do processo do boom da pandemia, né, não poderia, ele como era um paciente renal, não poderia ter acesso a todo mundo e tal, então ficava mandando de forma remota para ele ler os textos e isso ia, digamos que entretendo ele, né, e até que aconteceu isso de eu não mandar o final do livro para ele, que ele queria muito ter lido e que infelizmente ele chegou a falecer antes da publicação do livro. E eu achei nada mais justo, já que ele, digamos que era a primeira pessoa que tinha acesso a esses textos, eu fazer essa homenagem, né, em memória à amizade que ele me deu. Com certeza, Júnior. E é interessante saber disso, porque a gente sabe que tem um impacto, um significado não só sobre a história para si, mas um significado pessoal e desenvolvimento desse livro. Né? E justamente como se conecta com o assunto que o livro aborda, né? A situação da qual você passou em relação à medida que você desenvolvia ali o livro, foi apresentando para ele, e ele não pôde realmente ver esse final dessa história, né? Então acho que para todos os leitores aqui tem um impacto saber realmente o que você, na sua experiência como autor, passou ali enquanto desenvolvia o livro e o que isso inspirou ali dentro da história, né? Então, eu acho que realmente tem um significado muito especial, né? Então, seguindo aqui adiante, para a gente dar uma continuidade mais sobre esse assunto do livro. No final, a raposa suja de lama fala sobre ser cativada por alguém. Isso já dá um pouquinho de um spoiler aqui para quem tá começando a entender sobre o livro. O que você espera que os leitores tirem dessa conclusão e da ideia de cativar e ser cativado? Vou até mostrar essa ilustração, né, da raposa coberta de lama, né, que eu disse que é um momento que causa impacto na nossa personagem, né, Sim. quando ela encontra a raposa. Não sei se dá para perceber aí, mas a sombra dela, né, a sombra dela na água reflete um outro animal, não é? Não sei Sim. se as pessoas estão, né, conseguindo reconhecer aí na imagem.
Então, essa raposa, a nossa raposinha, quando encontra essa raposa, ela fica muito feliz porque talvez seja alguém que vai manter, digamos que, essa amizade para o resto da vida. Mas só que ela percebe que é uma raposa sem identidade, Uhum. né? Ela se relaciona com um porco e que esse porco colocou na cabeça dela que ela não é uma raposa, que ela é um porco como ele. Então, como é um porco que vive na lama, a raposa se permite viver também no mundo, né, onde ela é coberta por lama e ela não se reconhece como raposa. Não é à toa que a nossa raposinha, quando pergunta, fala para ela, né, afirma que ela é uma raposa, ela se sente ofendida. Ela, não, mas eu não sou uma raposa, né? Eu sou igual a ele porque ele disse que eu tenho que ser como ele, né? Até que ela começa a perceber que essa raposa vive num relacionamento abusivo, que ela Nossa. configura de sua identidade para poder agradar com quem ela está, Uhum. né? E ela leva até a nossa raposinha até o local onde eles vivem. E ela deixa bem aberto, olha, se você quiser ser a nossa amiga, né, você tem que ser como ele, tem que agradar ele assim como eu agrado. Né, que a gente vê trazendo para nosso mundo real, eu acho que todo mundo tem um amigo, uma amiga, ou conhece alguém, né, que vive algo semelhante, né, de uma relação abusiva, de deixar da sua essência, a sua identidade para poder agradar com quem está se relacionando, Viver né? uma crise de identidade em relação ao outro, né? Em relação ao que o outro Isso, espera de isso. nós. Então, é uma passagem que traz essa reflexão. Eu acho interessante que nos momentos literários que eu participo com essa obra, né, as pessoas sempre trazem algo que reflete esse momento. Ah, eu conheço, eu tenho uma amiga que começou a namorar um cara e esse rapaz, né, ele fez dela se distanciar das nossas amizades e ela deixou de sair com a gente, mudou a maneira de se vestir, mudou a maneira de se comportar, de falar e tal. Então, traz isso também, né? E até que a nossa raposinha, ela percebe a limitação, né? E ela começa também a lembrar do Pequeno Príncipe quando ela vê essa situação, tipo, ah, será que realmente ele vai estar feliz se eu chegar no espaço dele, no momento Uhum. dele, com a Rosa, se ele encontrou, no caso, né? E eu querer, digamos que, invadir esse espaço, será que eu vou ser aceita também, né? Uhum. Então, ela gera uma reflexão nessa situação que é bem, bem forte, né? Sobre a decisão final que ela vai tomar, né? Isso, uhum. Nossa, forte, realmente. E é incrível como, à medida que vai passando pelos personagens, além de refletir sobre essa parte dos relacionamentos, também reflete muito sobre, como você mesmo disse, a identidade que nós temos de nós mesmos e como isso transparece em relação à forma como nos relacionamos com os outros, né? O quanto isso pode ser tóxico ou não, positivo ou não, é realmente muito profundo as camadas do livro, né? Isso mesmo, né? É, então, cada passagem realmente traz esse tipo de reflexão para a nossa própria vida. Né? Tem um amigo meu que ele chorou, principalmente na passagem da galinha, Uhum. não é? Porque ele se viu na galinha. Né? A galinha é uma personagem que ela é depressiva. Né? Ela é uma presa e é uma presa Uhum. depressiva. Não é à toa que a raposa ela meio que fica em dúvida se ela deve atacar a galinha para servir de alimento ou não. Porque ela já começa a sentir o gosto amargo da galinha através da personalidade da galinha que fica desafiando todo momento que se ela deve ou não a comê-la, né? Então, são passagens que realmente assim impactam, né? Nós adultos, até mesmo adolescentes, eles conseguem identificar porque eles estão nesse processo de descoberta. Eu trabalhando com meus alunos, que eu sou professor de pré-adolescentes, né? Uhum. E eles fizeram até uma peça teatral desse livro Uau! e foi muito bacana, né? E eles encontraram muitas passagens que eles estão começando a descobrir em relação a sentimentos e vivências, né? Hum. Dessa questão do desapego, da decepção, né? De um amigo que é muito fragilizado, de um amigo que às vezes depende muito do outro e não consegue se desprender, né? De inícios de relacionamento, que a gente vê isso muito comum nessa nova geração, que é discussão, né? Discussão pedagógica, psicológica, de como essa geração pode se libertar desse tipo de sentimento, pode, aliás, lidar com esse tipo de sentimento, né? A gente está vivendo um momento que essa nova geração ela está muito fragilizada, não sabe aceitar um não sabe aceitar uma queda, né? Então, o livro ele traz esses momentos que faz essa ligação entre esse público também. Ótimo.
Realmente. A Roberta aqui, ela acrescentou, uma leitora aqui presente, quantas e quantas vezes nos deparamos em sala de aula com alguma criança que usa essa mensagem em dizer: se quiser ser minha amiga, tem que se afastar de fulana. Ah, Então, é justamente sobre isso, né? O isso quanto já começa na educação infantil, viu? Na educação infantil. Para você ver, esse livro, por mais que tenha esse cunho mais filosófico, né? Eu tenho amigos, professores que trabalham também na educação infantil, esse tipo de leitura, justamente mostrando isso, né? Essa questão que ninguém é de ninguém, ninguém é posse de ninguém, que a gente deve respeitar as escolhas de cada um, no caso, num centro escolar, né, num ambiente escolar, as crianças devem respeitar também as decisões de seus coleguinhas, né? Ah, porque fulana não quer brincar comigo, né? Porque hoje ela não quis estar comigo no recreio. Então, é uma forma de mostrar também para as crianças essa questão do individualismo, né? Que deve ser respeitado de cada um. Exatamente, justamente isso. E até como o pequeno ele é abordado desde a infância, né? E cada um vai gerando suas percepções e lendo novamente ao longo dos anos. Eu acho que da mesma forma pode ser abordado também com crianças, e ali a partir das pequenas percepções que elas consigam ter, né? Cada uma nas suas individualidades, e crescendo essas percepções e relendo o livro, né? Revendo futuramente o que pode ser mais aprofundado em sua própria vida a partir do livro, né? Muito bem, Júnior. Então, seguindo adiante, mais uma coisa que eu queria saber sobre. No livro, tem uma frase que é: mimos não compram amor. O que você pode dizer um pouquinho sobre o significado dessa frase? Olha, Júlia, quando a raposa ela encontra as 5.000 várias rosas, Uhum. né? Como eu falei no início da nossa live, tem esse momento de questionar sua aparência, de questionar sua personalidade, o porquê as rosas são dadas aos namorados, aos casais, como um símbolo de amor, e ninguém dá uma raposa, né, de presente, né, no dia dos namorados, ou então numa homenagem. Então, no final desse momento, as rosas, elas passam por um período de desvalorização. A Uhum. raposa, ela percebe que as rosas, em certo momento, elas são descartadas e também elas podem ser dadas de presente, não apenas como um símbolo de amor, mas que às vezes até como um símbolo de hipocrisia, né? De algumas pessoas que se dizem estar apaixonadas, mas porque querem comprar a atenção de outras, acabam dando presentes. E as rosas, elas são utilizadas nesta narrativa como uma simbologia de comprar o amor de alguém, por um Sim. namorado querendo comprar o amor de uma namorada. Né? Só que ela percebe que ele é infiel e ela percebe que ele está utilizando das flores para poder comprar o amor dela sem ele amar, né? Sem ele estar num contexto realmente apaixonado. E a raposa, ela observa isso de longe. E ela começa a perceber que mimos não compram amor, né? Uhum. E acaba trazendo essa reflexão, porque, tipo assim, as rosas que tanto viviam debochando de mim, dizendo que eu era feia para ser dada como um símbolo de paixão, que ninguém nunca iria escolher uma raposa para poder dar de presente a um namorado, a uma namorada, e elas estão sendo presenteadas e, ao mesmo tempo, elas estão sendo despedaçadas, né? Porque Nossa. nesse momento de conflito de relação de relacionamento entre esses namorados, o namorado que acolhe as rosas como presente, né, como um símbolo do afeto dele, ele acaba jogando elas, né, no chão, pisoteando, e ele assiste, aliás, ela assiste, a raposa assiste isso de longe, e ela começa a perceber que a vaidade que era tão grande nelas acabam sendo desconfiguradas, né, desconfiguradas, e que elas não são tão belas quanto elas se Não parecem. representavam algo tão belo quanto elas imaginavam representar, Isso, né? isso, né? Tem aqui uma dúvida que, acho que saiu a pergunta, mas tinham colocado aqui uma dúvida nas perguntas, que era: qual foi a sensação de escrever um livro tão incrível como esse? Ah, foi muito bacana, porque esse foi um livro realmente que foi muito sentimento, né? Uhum. Sentimento, não foi um livro projetado para o mercado, no sentido, eu vou escrever algo que eu sei que todo mundo está querendo comprar, está querendo ler, que vai vender, seguir uma linha editorial. Não, isso aí eu tive uma liberdade, não que as outras obras também, né, eu tive liberdade, mas essa foi 100%, tipo, eu vou sentar, vou fazer diferente, começando das ilustrações,
não é? Eu vou resgatar o Júnior quando começou como artista visual há 20 anos atrás, pintando em tela, que já tinha parado de pintar em telas há muito tempo, né? Então eu quis vivenciar todo esse processo, né? Então teve o processo da escrita com o processo das ilustrações, né? São experiências diferentes e que quando casou tudo, né, na forma física, né, na forma física, foi uma sensação maravilhosa. E essa publicação aqui da Asis, para mim, trouxe mais ainda esse momento especial, porque eu pude incluir uma nova ilustração que eu fiz especial para a Asis, Ai, que lindo! né? Nossa obra já estava fechada, mas eu pedi a vocês da editoria, digo, gente, deixa eu colocar pelo menos uma obra especial para essa edição, né, que representa muito para mim, devido a ter sido vencedor desse concurso internacional da editora, né? E foi isso, gente. Então, é uma vivência de resultados também, de muita coisa positiva, de muito sentimento, de memórias, de dores, de saudade, né, que se reuniu nessa homenagem ao Exupéry. Maravilha, Júnior, que bom saber um pouquinho sobre isso. Então, já encerrando a nossa live, né, queria compartilhar aqui com o pessoal de que o livro já está disponível à venda, né, para quem seja que esteja olhando aqui ao vivo, mas para também aqueles que vão estar vendo a live depois, que ela vai ficar aqui salva no Instagram. O livro está disponível à venda na Amazon, em diversas outras plataformas, no formato de livro físico. Está disponível não somente no Brasil, como em outros 12 países. Está disponível nos Estados Unidos, Canadá, países da Europa, Austrália, para todos aqueles que têm interesse em conhecer essa história, para professores que têm interesse em trabalhar os sentimentos da obra em sala de aula, né? Também aqueles que têm interesse em fazer aquisição em grande quantidade para ser trabalhado dentro das escolas, podem entrar em contato com a editora, a gente faz esse trabalho de desenvolver ali a venda do livro para escolas em grande quantidade, né? A gente acredita que é um livro que pode ser muito bem trabalhado com os adolescentes, com os jovens, e realmente é uma obra excelente, né? Falo particularmente agora representando a editora, tanto nas ilustrações como no desenvolver de cada um das representações simbólicas ali presentes no livro, né? Então, uma obra que vale a pena qualquer um que está aqui conhecer, se inteirar e não somente ler, mas também indicar para outras pessoas. Quem sabe que tem fãs de O Pequeno Príncipe por todo lugar, né? Que com certeza vão também se apaixonar por essa obra. Tá, Júnior? Eu agradeço muito sua participação aqui na live. Se você pudesse dar um recado final para todos que estavam aqui participando, que ouviram um pouquinho sobre o livro, se você puder dar um recado final em relação a tudo isso. Sim, Júlia, eu quero primeiramente agradecer a Asis, né, por me proporcionar um momento de crença em relação à minha carreira enquanto escritor, enquanto ilustrador. Esse momento de vencer esse concurso, para mim, me agregou muitos valores, não é? De valor intelectual, vários valores, né? É difícil até listar. Então, eu quero agradecer imensamente a Asis por essa parceria, por levar o meu nome, o nome da minha obra para o mundo, né? E não ficar restrito apenas à minha região, à minha localidade, ao meu país, mas poder apresentar minha obra para o mundo e de uma forma tão carinhosa, né? Por essa obra que é uma das mais lidas, no caso, O Pequeno Príncipe, mais lidas em todo o mundo, né? Uma maneira, eu acho que muito carinhosa que a Asis encontrou também para poder homenagear o Exupéry, já que a Azin é um selo infantil e infanto-juvenil, não é? E é isso, gente. Então, vocês acessem o site da ASE, acessem as redes sociais para poder saber como vocês podem adquirir. Já tem professores adquirindo, já tem psicólogos adquirindo também para poder trabalhar em suas terapias, né? Que isso é muito importante, já que se trata de muitos sentimentos, né? Emoções. Emoções, exatamente. E eu fico à disposição também dos meus contatos. Júnior, como posso fazer para poder ter um momento de interação contigo, com os meus alunos, ou então com minha roda de terapia, né? Eu já fico à disposição, seja híbrido, seja presencial, né? A gente pode fazer esse encontro, como eu já venho fazendo em escolas também, em momentos literários, para a gente poder debater mais sobre a obra. Porque, como a Júlia falou, são como é que eu posso dizer? São vários pontos que a gente pode se debater, né? A gente fez um resumão, assim, por cima, mas
a gente pode pegar vários recortes e trabalhar essas emoções dentro dessa obra. Então, eu quero agradecer a vocês que assistiram, né? Mandar um abraço para o pessoal de Portugal que está nos acompanhando, para os meus amigos brasileiros. Muitas mensagens carinhosas rolaram aqui, eu fiquei muito feliz mesmo. Né? Então, eu espero que essa parceria continue, que a gente, quem sabe, pode vir com outros títulos aí futuramente com a Asis. Com certeza, Júnior. Quero agradecer imensamente novamente. Foi uma live muito especial. Gostei muito de fazer esse bate-papo com você. Que legal. E você é uma escolhida, pediria para estar aqui representando a Asis nessa live muito especial. E agradecer a todos os participantes, seguidores aqui da Asis da Literatura que estão presentes. Sigam também o Júnior, acompanhem o trabalho dele. Ele faz muitas publicações e stories falando sobre o livro, né? Para vocês poderem acompanhar mais sobre ele. E também não deixem de fazer a aquisição do seu exemplar, tá bom? Júnior, muito obrigada por todo esse bate-papo, viu? Eu que agradeço. Ótimo. E depois, para todos que virem aqui a live, depois ela está salva. Não deixem de comprar o livro, não deixem de nos chamar, caso precise saber onde está disponível. E nós agradecemos a cada um que está aqui presente, viu? Tchauzinho, gente. Um abração. Tchau, tchau. Obrigada.